Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo da hora que você for assistir ao vídeo. Hoje é um dia muito importante, hoje é o dia 95 de nós não fazermos Lashon Hará e fazermos Shmirat HaLashon. Mas aí você pode estar perguntando, mas por que hoje é um dia tão importante? Já que todos os dias são um dia importante quando nós estamos treinando não fazer Lashon Hará. Mas eu vou ler a máxima do dia e vocês vão entender, eu acredito, quem está aqui acompanhando faz bastante tempo, já está bem adiantado, já está conseguindo evitar Lashon Hará, não fazer Lashon Hará, não ser cúmplice de Lashon Hará, está conseguindo neutralizar algumas pessoas e alguns assuntos e tudo mais. Esse dia 95 de não fazermos Lashon Hará, do livro Uma Lição a Cada Dia, do Hafetz Haim, ele diz respeito, desculpe que me atrapalhei, aos 5 de Tevet do primeiro ciclo e aos 6 de Tammuz do segundo ciclo. Eu vou ler a máxima e eu tenho certeza que vocês vão entender do que eu estou falando. Deixa eu arrumar aqui essa câmera. Vocês vão entender do que eu estou falando. A máxima diz: apenas no começo, controlar-se para não falar Lashon Hará é algo difícil. Então é sobre isso que nós vamos falar, na parte 2 ali do nosso estudo. Vamos dizer assim que você venha lá de uma família lachonarenta. Vocês já sabem que este termo não existe, fui eu que inventei. Uma família lachonarenta. O que é uma família lachonarenta? É aquela que fica fofocando de todo mundo? Ou são aquelas pessoas que são sempre maledicentes? Não necessariamente, entende? Mas aquela família que se reúne, por exemplo, para falar da vida dos outros, para falar do que aconteceu com o vizinho, para falar o que aconteceu, quem morreu, quem traiu quem, esse tipo de coisa. Quando não é um assunto informativo, é simplesmente Lashon Hará. Então eu coloquei a família como exemplo, porque é o lugar onde nós devemos começar, Começa por você mesmo, fazer um trabalho de renovação, de melhoramento e o seu entorno, Isso que é importante. Por quê? Porque nós precisamos de pessoas que convivam, que as pessoas que convivem conosco estejam no mesmo foco, na mesma vibe, não é? Que nós. Então imagina que você está lá numa família que sempre comentam tudo. E você está acostumado com isso, você cresceu lá dentro, todo mundo fala de todo mundo, Sempre vai haver uma maledicência, uma malícia ali, não é simplesmente um comentário, nós já sabemos disso. Então você se reúne com a família e todos falam um monte de coisa, de todo mundo. Você, por exemplo, volta cada um para sua casa, quando as famílias se reúnem. E o que é que ficou dessa conversa? Dessa conversa não ficou nada, ficou a fofoca mesmo. Não é? Você soube quem morreu, soube quem traiu, soube da roupa de fulana, soube quem foi escolhido ou não para aquela homenagem naquele clube, essas coisas assim. Estou falando mais ou menos como acontece na cidade pequena de onde que eu moro. Eu moro numa cidade pequena, acredito que as cidades pequenas são assim, As pessoas ficam, tudo bem, passa um dia, você vai dormir, no outro dia você encontra também pessoas e pessoas da família novamente. O que eu quero dizer com isso é que não se traz, não se tira nada disso, se tira fofoca, não é? Você não chega em casa, por exemplo, depois de uma reunião, estou tentando falar de uma reunião de família de pessoas grandes, famílias grandes, volta lá para sua casa, você não tem nada para acrescentar, não existe nada para acrescentar na sua vida, não acrescentou nada na sua vida essa conversa, você simplesmente ficou falando da vida dos outros. Você para no fim do dia e diz, bom, eu aprendi o quê? Nada. Você não aprendeu nada. Você soube que fulano traiu cicrano, que não sei quem morreu. Coitado, Tem aquela pessoa que fala assim, fulano morreu, coitado. Às vezes é um velhinho lá de 100 anos, coitado. Não, ninguém é coitado porque morreu, porque todos vamos morrer. Então somos uma tropa de coitados. Não, não somos. A vida é assim, é um ciclo. E no outro dia novamente, até que certo dia você vê que nada está nem somando, nem tirando dali, não estão crescendo, a família está estagnada, Isso nós podemos levar para os grupos, para comunidades, para grupo de amigos, para o que você quiser, para um casal, por exemplo. E não está acontecendo nada, vocês estão estacionados, nós estamos estacionados, estagnados naquilo.
e adquirindo só mérito negativo, mas por enquanto somos ignorantes, não sabemos porque não estamos treinando aqui nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon, sejam bem-vindos, esqueci de dizer isso. Bom, então vai passando o tempo, você começa a treinar, você vê lá o livro do Hafetz Haim, te dá vontade de comprar, ou você não vai comprar coisa nenhuma, mas você viu ali os vídeos da Sharon e te deu vontade de assistir e você começou a treinar. Quando nós começamos aqui lá nos dias lá atrás, nós vimos como é difícil o começo, não é? Existem as perdas sociais, aquelas pessoas que vão te dizer como assim que agora você não quer comentar? Vamos dizer da família, né? Sempre comentou, sempre foi uma fofoqueira, um fofoqueiro de plantão, agora não quer falar, está me deixando eu numa situação como se eu estivesse errada, como assim? E você vai aos pouquinhos dizendo não quero, ou se fechando, fazendo aquele silêncio qualitativo que nós aprendemos, você vai se retirando, né? Vai fazendo uma peneira, vão se filtrando ali na sua vida as pessoas que devem ficar ou aquelas que devem se demorar mais, né, na sua vida ou mesmo no seu dia a dia, né? Um parente ele vai se demorar até para o resto da vida, né? Nós nunca deixamos de ser parentes de quem nós somos parentes, né? Quando nós estamos falando de família, que foi a ideia, foi o exemplo que eu resolvi trazer, que todo mundo tem uma família, seja ela de sangue ou não. Então, você vê ali que essa família, além dela não ter crescido, você não consegue se separar dela, não é? Esse filtro, essa peneira vai servir para diminuir o seu contato e não para aniquilar, né, aquilo que é de sangue, enfim, que você nasceu ali. Quando nós vamos avançando, nós vamos percebendo que fica menos difícil, fica mais fácil não fazermos Lashon Hará. A gente até já conseguiu colocar ali uma sementinha naquela pessoa. Talvez ela também já não esteja mais tão feliz em fazer Lashon Hará, em falar da vida dos outros, em comentar sobre assuntos, em invejar, porque o Lashon Hará, ele traz tudo que é tipo de pecado junto, né? A pessoa fala, ela inveja o outro, às vezes ela simplesmente deprecia o outro, tudo que vem do outro é pior, tem de tudo no Lashon Hará, mas aqui você já está treinando, já foi se melhorando, está mais fácil. Então, esse dia é um dia importante, todos os dias da nossa vida é importante, mas este 95, ele é um dia, ele é uma resposta, ele é uma consequência de todos os dias que nós estudamos. Daqueles que lá no começo nós vimos, começamos a estudar e pensamos assim, meu Deus do céu, Baruch Hashem, como eu sou lachonarenta, como eu sou lachonarento, como eu sou maledicente, o que é que eu faço agora, eu posso falar isso, eu não posso falar aquilo, o que é que eu vou fazer e tudo mais. Então a gente vem treinando. Chegando aqui, a gente percebe que conseguiu muita coisa. E você pode colocar aí nos comentários como é que está sendo agora. Se as pessoas se tocaram, se você conseguiu peneirar essas pessoas, não sair como uma pessoa grosseira da conversa, simplesmente dizendo que você não queria, não quer conversar sobre aquilo, não quer fazer Lashon Hará. Então aqui, quando a máxima diz apenas no começo controlar-se para não falar Lashon Hará é algo difícil. Porque depois nós estamos acostumados e as pessoas também se acostumaram com a nossa mudança e ficaram aos poucos, primeiro elas ficam bem chateadinhas, fazendo dentinho com ranço, mas depois elas vão ficando felizes. Parece que não tinha assunto nenhum para conversar, mas agora parece que tem. Temos assuntos, temos Torá para conversar, temos conteúdo ali, não são conversas frívolas mais. Então vamos ler, vamos começar logo de uma vez e vamos ler aqui, reação correta. Vamos lembrar que nós estamos na sessão 3, vamos pegar aqui, nós estamos na sessão 3, que é dando ouvidos ao Lashon Hará. Lembram que o Lashon Hará também acontece com as orelhas? Pois é, primeira parte, dia 95, reação correta. Essa primeira parte diz respeito a proibições e diretrizes. Ele vai falar sobre as proibições, mas também vai nos dar diretrizes de como fazer. Então vamos ler reação correta. Primeiro, a aguitia, que hoje está na garraficha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nihya bedvaro.
Lembrando que você faz a bênção, bebe o líquido e não fala nada, né? Olha, até a bênção do alimento, as bênçãos todas alimentares, da bebida e tudo mais, também já nos dá uma palhinha, já nos ensina a não fazer lachonará. E, ou melhor, a fazer shimirat lachon. Você faz a bênção, você absorve ali a comida, a bebida, você vai comer, você vai beber e depois o que você pode falar. Se você falar entre meio uma coisa e a outra, você não cumpriu a obrigação, tem que fazer a bênção novamente. Nós temos vídeos sobre as bênçãos. Reação correta dia 95 de não fazermos lachonará, de fazermos shimirat lachon. Sejam todos muito bem-vindos ao dia 95, que para mim é muito importante. Com base nas regras anteriores, vai lá ver nos outros dias. Fica claro que ao ouvir lachonará, devemos interromper imediatamente a conversa e admoestar quem fala pelo seu discurso. Então, nós vamos ter que admoestar, e nós já sabemos fazer uma crítica, às vezes negativa, né? Construtiva, né? Já aprendemos. Então, vamos ter que cessar, parar, calar a pessoa, interromper a pessoa, admoestá-la para que ela pare de falar lachonará, né? Pare com seu discurso. Se isso causar o constrangimento de quem fala, ou seja, na presença de outras pessoas, né? Se a pessoa está sozinha e começa com lachonará, você admoesta ela, interrompe o assunto, corta, né, o mal pela raiz, e estão só vocês dois, é uma coisa. Mas quando você está em meio a outras pessoas, pode haver um constrangimento. Então, será preferível mudar de assunto com tato, impedindo que seja proferido mais lachonará e oferecer reprovação mais tarde, em particular. Aqui, teve um dia aí que nós conversamos sobre isso e eu fui testando, né? Olha, eu usando as pessoas de laboratório aqui na minha vida, mas eu tive que testar para ver se funcionava e para trazer para vocês algo prático que realmente funcione, né? Não um brinquedo quebrado, mas um brinquedo que funciona. Sabe aquele brinquedo que você compra e funciona só uma vez e depois não funciona mais? Pois é. Então, a pessoa veio com lachonará para cima de mim e as primeiras vezes aquela dificuldade toda. Mas aqui eu já estava bem treinada, ela vem com lachonará. Eu permito que ela termine o discurso lachonarento para dar bastante ênfase para ela, que ela sinta bem o que ela falou. E quando ela termina de falar aquele discurso, eu digo, pois eu também acho que assim está muito frio. Realmente, hoje é um calor insuportável. Sim, nós estamos todos reunidos lá nas segundas-feiras. Eu mudo completamente o assunto, contato, não é? Eu não desfaço, eu dou ouvidos ali, eu escuto, eu não interrompo, né? Quando eu sei que a pessoa está na frente de outras pessoas e tudo mais, não quero constrangê-la. Então eu mudo de assunto e contato, se eu me lembrar, porque às vezes eu esqueço e eu estiver sozinha com a pessoa, eu vou dizer, sabe aquele dia? Ou quando é no mesmo dia, sabe isso que você falou? Eu realmente não quero saber. Perceba que não está certo. Ela lachonará, você foi maledicente, então eu não constranjo. Porque dentro da lei de não fazer lachonará, também está não constranger o seu irmão, principalmente em público. Não envergonhe o seu irmão em público. Irmão aqui é qualquer um, tá? Se não formos capazes de mudar de assunto, olha só, dá a proibição, né? Deu a proibição ali e também dá as diretrizes. Então, se nós não formos capazes de mudar de assunto, devemos ir embora. Também fiz. Pessoas amadas do meu coração, poucas que vocês são, do meu convívio físico, mas eu digo sim, eu faço laboratório. Se você está assistindo ao vídeo e me conhece pessoalmente e já te aconteceu isso, agora você deve estar aí com vontade de torcer o meu pescoço. Pois é, sabe aquela vez que você falou do vizinho, falou não sei de quem, foi bem maledicente e eu disse, estou atrasada, preciso ir embora? Pois é, eu estava cortando mal pela raiz. Tem alguns barulhos por aqui, não tem?
Fiquem tranquilos, esta é a vida como ela é. Eu sempre me explico, mas é porque às vezes fica difícil, né? Nós temos furadeiras, temos as pessoas trabalhando. Eu gosto, na verdade, dessa dinâmica, porque eu não me isolo completamente. Eu estou aqui em frente a uma parede de vidros onde eu enxergo a rua, eu vejo o movimento das pessoas. Eu vejo, sabe, os irmãos, né, os semelhantes trabalhando, caminhando, correndo, crianças, coisas acontecendo, o mundo, né, a vida realmente como ela é. Isto eu gosto muito, então eu passo para vocês, estou dizendo o porquê dos barulhos. É por isso. Bom, apesar da incapacidade de cumprirmos a nossa obrigação de reprovar, devemos evitar cometer o pecado de ouvir o Lachonará. Então aqui está dizendo, ó, se você não consegue mudar de assunto, você vai embora. Mas nesse momento, você vai, apesar dessa incapacidade de cumprir a obrigação de reprovar, porque você não reprovou, você saiu fora, né? Você foi embora, nós devemos evitar cometer o pecado de ouvir Lachonará, porque nós estamos na seção 3, que diz respeito a não dar ouvidos a Lachonará. Então, isto também é uma maneira do nosso treinamento, também é um aprendizado. Então, nós também vamos ter que, às vezes, vamos ter que sair sem cumprir a obrigação da reprovação. Se for difícil ir embora, até isso já me aconteceu. O mínimo que podemos fazer é ignorar o que está sendo dito e usar uma expressão facial para mostrar desaprovação. Aqui é mais difícil, porque a pessoa pode te dizer assim, ai, tá me olhando com cara de nojo? O que foi? Por que tá com essa cara? As pessoas falam, né? Mas você não pode sair dali naquele momento. Você não pode ir embora. Existem muitas pessoas ali. Você não quer constranger. Olha só, nada deu certo aqui para você até então, né? Mas você não quer continuar isso, então você faz assim, tipo assim, ó. Vamos fazer uma cara assim, ó. Você faz uma cara assim que não está aprovando. Quem sabe a pessoa se toque, entenda e vai embora, né? Ou pare de falar, quer dizer, ela não precisa ir embora. Com certeza não devemos dar a impressão de estarmos apreciando a conversa. Por quê? Porque quando nós falamos que quem cala consente, no momento que você sequer expressa que não está gostando, você acaba sendo realmente conivente. Não ajuda você e não ajuda a pessoa. Não ajuda, no nosso serviço aqui e realmente nada muda. Ela vai continuar falando, você não fez nem uma cara, né, de reprovação. Nós mesmos precisamos treinar-nos para defender os nossos valores, para preocupar-nos mais com a verdade do que com o nosso orgulho pessoal. Finalmente descobriremos que quanto menos temermos a zombaria e o desprezo dos zombadores, maior será a nossa autoestima e o nosso prestígio aumentará também na opinião dos outros. Esse parágrafo é tão importante, mas tão importante, que eu vou ler novamente e vou devagarzinho explicando, para que nós entendamos realmente. Então, nós precisamos treinar-nos para defender os nossos valores. Então, você aprendeu ali que é um valor não ser maledicente, não fazer Lachonará. Você já está bem apto a isso, já aprendeu. Para preocupar-nos mais com a verdade, com o nosso orgulho pessoal. Quer dizer, nós já aprendemos esses valores. O nosso orgulho pessoal fica em segundo plano aqui, não é? Nós temos que nos preocupar mais com a verdade. Finalmente descobriremos que quanto menos temermos a zombaria e o desprezo dos zombadores, porque tem, tá? No começo tem. É aquele que vai te dizer, tá, agora você não fala de ninguém, sempre falou. Então, quanto mais nós aprendemos aqui no treinamento a não dar bola realmente, a não valorizar os zombadores, né? Nós vamos com certeza ter uma maior autoestima, como ele disse, e o nosso prestígio aumentará também na opinião dos outros, porque aos poucos, acreditem, se você não chegou lá ainda, os outros começam a te olhar de uma maneira diferente, começam a perceber que realmente alguma coisa melhorou em você e as pessoas querem melhorar, então elas vão olhar e você vai ser um exemplo benéfico para elas. Agora, depois de nós falarmos aqui as proibições, as diretrizes, nós vamos partir para a parte do Shmirat Lashon, onde o subtítulo é
calando os fofoqueiros. Então já sabemos lá que temos que demonstrar, mas que também temos que sair, que também não podemos prejudicar, envergonhar a pessoa em público, tudo isso nós já entendemos. Mas nós vamos precisar entender a máxima, que é apenas no começo controlar-se para não falar lachonará. É algo difícil. Então por que apenas no começo? Que momento isto não é mais tão difícil? E ele vai aqui falar calando os fofoqueiros. É fato comprovado que controlar-se para não falar e ouvir lachonará é difícil somente nas primeiras semanas. Também fiz laboratório aqui e contei os dias e é verdade. Nas primeiras semanas é muito difícil e depois fica uma roupa que te veste, um cobertor que te aquece, você não quer mais fazer lachonará. Isso fica tatuado, né? Tatuagem é um troço proibido na Torá, mas fica tatuado em você, fica marcado em você. Você não quer mais sair disso, você se modificou. À medida que os outros começam a perceber que o indivíduo não fala, nem ouve lachonará, zombarias ou outras palavras proibidas, eles se abstêm de relatar-lhe essas conversas e vão vender os seus produtos em outro lugar. Quando a gente diz assim, pegue seus brinquinhos e se suma daqui. As pessoas, aos poucos, vão vender o seu produto em outro lugar. O nosso maior objetivo aqui é nós aprendermos, mas também é impulsionar, incentivar o nosso entorno, não é? Para que isso repercuta na humanidade toda. Quando a pessoa, ela pode simplesmente sair e vender o seu produto para outra pessoa, vai fofocar para outro na esquina, né? Vai fazer maledicência em outra freguesia, mas nós podemos conseguir aqui fazer com que ela se modifique, com que ela deixe de fazer lachonará. Ela começa se abstendo de contar para você, mas ela quer muito conversar com você, vocês são amigos, são da família, vocês convivem, então ela começa a se abster e ver que existem outros assuntos, que existe um sol ali, né, que pode iluminar. Então são várias coisas que nós conseguimos. O plantio aqui, ele é árduo, ele é longo, ele é difícil, mas a colheita é certa e ela é muito benéfica para todas as pessoas envolvidas. Bom, então eles acabam compreendendo que esse discurso não levanta a sua autoestima, na opinião dos outros. Pelo contrário, eles são considerados nada mais que fofoqueiros e zombadores. Começa a ficar até um rótulo, né? Aquela lá, uma baita de uma fofoqueira, aquele lá um baita de um lachonarento. E começa a sua autoestima não fica boa, né? Que bom você poder ouvir falar de você mesmo assim, como aquela pessoa é legal, como ela tem assuntos interessantes, como ela é devota, como é agradável ficar ao seu lado, não é? E como energeticamente ela é positiva, porque quando você chega para uma pessoa, não sei se aconteceu para vocês, estou eu aqui no laboratório, a pessoa diz assim, sabe quem morreu? Você nem conhece a pessoa, e a pessoa não está te contando para te passar uma informação, ela está te contando para fofocar. Aí você diz, não sei, fulano, irmão de ciclano, que morava não sei aonde, que se separou não sei de quem. A energia disso não é legal. Quando você quer passar a informação porque é alguém conhecido, alguém que é caro para você, alguma coisa assim, então você está passando uma informação, mas quando a pessoa vem para te passar a fofoca mesmo, não é legal, nem mesmo energeticamente. Bom, e as pessoas terão cada vez menos que proteger-se de ouvir lachonará, pois os próprios fofoqueiros evitarão contar as suas histórias na sua presença para não diminuir as suas palavras perante os outros presentes. Olha que legal, aos poucos, você convive muito com essa pessoa, aos poucos, a pessoa que é fofoqueira, que está se abstendo de falar, ela fica sem assunto. Então, aos poucos, realmente ela pode começar a olhar para isso de uma maneira diferente e entender e perceber que ela mesma tem muito mais conteúdo dentro dela do que aquilo que ela vinha demonstrando até então. Ela começa a olhar para ela e ver que, opa, peraí, tem gente aqui dentro. E vocês começam a mudar os assuntos. Não é? Porque se ela tiver que se abster todo momento que você estiver junto e vocês convivem muito, ela vai ter que ficar muda. E esta mudez aqui não é um silêncio qualitativo, é um silêncio forçado, quantitativo. Ela simplesmente emudeceu, não porque ela aprendeu, mas porque ela se sentiu ali coagida a não falar, no caso.
O necessário é uma firme resolução inicial de adquirir esta qualidade sagrada, o necessário. Lembra que uma vez eu falei daquela história do Mowgli, do Balu? Era em outro momento. Mas quando nós falamos de futilidades, de coisas que nós achamos que precisamos muito mais do que realmente precisamos, nós não entendemos que o importante é o necessário e o extraordinário é demais. Assim como o urso falava no desenho. Aqui é a mesma coisa. O necessário é uma firme resolução. Você tem que ter, é necessário uma firme resolução inicial de adquirir esta qualidade sagrada. Não é o extraordinário que você está buscando aqui, é o necessário. É necessário que você faça isso, que você tome essa decisão. Sobre essa luta espiritual, os nossos sábios dizem: aquele que reflete sobre os seus caminhos neste mundo merece e vê a salvação de Deus. Bendito seja Ele. Vou ler novamente. Aquele que reflete sobre os seus caminhos neste mundo merece e vê a salvação de Deus. Bendito seja Ele. Por quê? Porque quando nós refletimos, né, nos nossos caminhos, os nossos caminhos neste mundo e os nossos caminhos, eles são de silêncio qualitativo, de Shmirat Lashon, de não prejudicar o outro, de não depreciar, de não deixar a vaca Lashonará e tudo mais. O que é que nós conseguimos ver? Nós merecemos ver o que? A salvação de Hashem. Esse foi o dia 95 e ele foi bem curto, mesmo que eu tenha dito que ele era bem importante, ele foi bem curto. Vejam que nem sempre as coisas que são mais longas, nem os vídeos, nem os textos, nem as frases, nenhuma palavra amiga, às vezes não precisa ser horas e horas, e isso é como a fofoca, como o Lashon Hará. Você pode ficar um dia inteiro fazendo Lashon Hará. Você pode falar 3, 4 palavras e ter muito mais conteúdo e preencher aquele seu dia inteiro, muito mais do que essa fofoca, essa maledicência, essa maldade que quanto mais a gente faz ou a gente, né, não evita de fazer, quanto mais a gente faz Lashon Hará, mais mal nós nos tornamos. Nós ficamos à beira da perversidade, da iniquidade, do pecado. Então esse foi o dia 95 de não fazermos Lashon Hará. E lembre-se, tem todos os vídeos aqui, né, do 1 até o 95, para você entender como foi difícil. Se você chegou até aqui, provavelmente você fez todos os outros dias. E aí, foi difícil ou não foi? Ele está mentindo no livro, está fazendo Lashon Hará aqui no livro, Hafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan, a Cohen, porque ele era Cohen, ou ele está falando a verdade aqui, né? E os compiladores do livro. O que é que você sentiu? Foi bem difícil no começo, não foi? Que medo de ficar sem as pessoas, que receio de todo mundo te dar as costas de repente, aquelas que tinham que ficar, elas estão falando como você, pô. Elas estão evitando Lashon Hará como você, e vocês estreitaram o relacionamento, e o relacionamento realmente é frutífero, como a gente diz. E aquelas outras pessoas que não tinham jeito, foi feita uma peneira, um filtro, elas não se demoraram mais na sua vida, elas saíram. Este medo de ficar sem ninguém passou. Este medo dessa perda social ou de estar ofendendo alguém passou, porque no dia 95 de não fazer Lashon Hará e de fazer Shmirat Lashon, você já estudou 94. Foram 94 dias entendendo que este é o caminho da redenção, de uma redenção coletiva. Não fazer Lashon Hará e fazer Shmirat Lashon. E engolir as pessoas às vezes não é fácil. Hoje eu vou ler o Salmo 100. Se você gostou, se está ajudando você e se você percebeu isto que ele diz aqui no dia 95, que era bem mais difícil no começo e agora você tira isto de letra, por favor, deixe nos comentários o seu depoimento. Então eu vou ler o Salmo 100. Um salmo de ação de graças. Habitantes de toda a terra, aclamai com regozijo o Eterno, apresentai-vos com cânticos diante dele e serviu com alegria. Lembrai que o Eterno é Deus, ele nos fez e somente a ele pertencemos. Somos seu povo, rebanho de quem é pastor.
Com ação de graças, atravessai seus pórticos e erguei louvores em seus átrios. Rendei-lhe graças e bendizei seu nome, porque pleno de bondade é o Eterno. Sua misericórdia é eterna e sua fidelidade e dedicação se estendem por todas as gerações. Então fiquem tranquilos que Hashem está no nosso lado, ao nosso lado também na hora de evitarmos fazer o Lashon Hará e na hora de nós percebermos que foi difícil o começo, como tudo no começo é difícil, como os recomeços são difíceis. Mas quando nós nos sentimos escravizados por uma língua maligna, né, nervosa, alguma coisa assim, e nós saímos dessa escravidão, a sensação de liberdade, a sensação de colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência limpa e mais do que isso, tendo feito bem para as outras pessoas e crescido em Torá, isso é tão dignificante, não é mesmo? Então, shalom a todos vocês, tenham um maravilhoso dia, até o dia 96.